Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 7, cujo título é Utilidade Providencial da Fortuna, Provas de Riqueza e da Miséria. Então, esse item, pessoal, ele vai ser o comentário de Kardec a todos os itens anteriores que a gente estudou ao longo dos últimos 4, 5 sábados, tá? Ele vai comentar aquela parábola da salvação dos ricos, Jesus na casa de Zaqueu, guardar-se da avareza, parábola do mal rico e parábola dos talentos, tá? Então, baseado nos ensinamentos dessas parábolas, Kardec agora, inspirado pelos espíritos codificadores, vai extrair delas o seu significado mais profundo, né? E ele vai dizer assim: se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. Então veja bem, aqui Kardec está nos chamando a atenção mais uma vez para aquele ensinamento de Paulo, né, que a gente não deve fazer a leitura do Evangelho de acordo com a letra, mas de acordo com o espírito, porque Jesus diz lá em uma determinada passagem, inclusive lida aqui nesse capítulo por nós, onde ele diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muita gente, interpretando isso literalmente, diz assim: ah, então um rico vai para o inferno. Se nasceu rico, coitado, tá sem recurso, não tem chance. E Kardec está dizendo: não é isso, né? Não é essa a interpretação correta. E agora ele vai dizer qual é a interpretação mais profunda desse ensinamento. Aí ele diz aqui: a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Claro, se eu sou rico, se eu tenho recursos financeiros, né, eu vou me achar, né? Aliás, é mais fácil eu me achar, né? Ó, tá vendo? Muitas pessoas, por exemplo, com quem a gente conversa e que tem assim um recurso material maior, né? Diz assim: não, é porque eu não sou preguiçoso, né? Igual, como se toda pobreza fosse consequência da preguiça, e não é. Algum pode até ser, mas nem toda é, né? Então isso é um orgulho, né? Isso é um egoísmo, é meu ego, né? Eu sou melhor, por isso que eu sou rico. Não, nós não somos ricos porque somos melhores. Dentro da doutrina espírita, nós somos ricos porque Deus espera mais de nós. Espera que nós façamos mais que os outros. Botou recursos na nossa mão para que a gente ajude mais, ampare mais, né? E isso vale não só para recursos materiais, mas para inteligência também. Hitler, por exemplo, né, foi um exemplo de quem provavelmente poderia ter feito muito bem, porque era um sujeito inteligente, era carismático, né? Era líder, né? Era um líder. Mas olha para que ele usou a sua liderança, né? Ele um genocídio, né? Praticou um verdadeiro genocídio, uma destruição total da Europa, né? Então isso é uma coisa que esse ensinamento chama a nossa atenção. E aí Kardec vai continuar dizendo: é o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu, a riqueza, né? Por quê? Porque inclusive quando você é muito rico, né, você tem uma grande empresa, alguma coisa, ela te absorve, ela toma seu tempo. Não é fácil administrar grandes impérios, né? Não é fácil ser um executivo de uma grande multinacional. A gente fica sem tempo para a prática espiritual, sem tempo para a família, sem tempo para aprimorar, né? A riqueza produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Porque veja bem, pessoal, ninguém é o que é, ninguém, nem rico, nem pobre, nem de natureza nenhuma, se não fosse uma série de fatores, uma série de seres que se dedicaram para que a gente chegasse onde nós estamos, né? Porque todo mundo nasceu do mesmo jeito, nasceu como um bebezinho, sem roupa, peladinho, sem nada, totalmente desprotegido. Então essas pessoas que dizem: não, eu cheguei aqui por meu mérito, elas se esquecem. Não se esquecem que o mérito não é a única coisa envolvida. É claro que é preciso mérito, é claro que é preciso trabalho, mas tem muitas outras coisas que a gente deveria pensar nessas outras coisas antes. Para quê? Para diminuir o nosso orgulho, né? Para pensar assim: não, eu estou aqui hoje graças a todos esses seres que me ajudaram, inclusive graças a Deus, que é a fonte da vida, né?
A minha vida, o que eu fiz para merecer a vida? Né? O que eu fiz para merecer ser criado? Nada. Deus criou por amor. Né? Então só isso já nos faz ficarmos mais humildes, né? Mais pé no chão. Né? Até a Monja Coen, ela fala numa das suas palestras que humilde vem de humus, terra. Olha que interessante, né? Então aquele que é humilde é como a terra, né? Alimenta, né? Abriga, acolhe, sem pedir nada em troca, né? E aí segue dizendo, mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Eu acho muito interessante Kardec lançar a mão aqui da ideia dos venenos, porque a gente sabe hoje, Benedito, inclusive, que é da veterinária, sabe disso, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Um remédio, tem pessoas que tomam remédio para se suicidar. Droga. Tudo é uma coisa. É tudo uma coisa só, não é isso? Então quando a gente fala drogas, né, as drogas podem ser remédios, e são, né? A morfina pode criar um vício e pode ajudar no tratamento, né, no controle da dor, sobretudo, não é isso? Então a gente vê que nada é bom ou mal em si mesmo, a riqueza também. A riqueza nem é boa nem é ruim, é nós que vamos fazer bom ou mau uso dela, né? Por isso os espíritos nos dizem que ela é um empréstimo. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Olha que interessante, né? Jesus diz ao jovem rico, quando ele diz, mestre, o que eu faço para ter vida eterna? Ele diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Né? Aí muitas pessoas fazendo a leitura literal dessa passagem, falam, tá vendo? A gente tem que abrir mão de tudo para poder seguir a Jesus. Não é verdade isso. Né? O que Jesus estava dizendo ali é o quanto o apego pode ser prejudicial ao avanço no caminho espiritual. No caso daquele jovem, porque para a gente fazer uma leitura que não seja literal, a gente tem que entender o contexto. O jovem era rico, e o jovem, quando perguntou a ele o que eu faço para ganhar a vida eterna, Jesus citou os 10 mandamentos. Né? Não matarás, não roubarás, não mentirás, não adulterarás, tarará, tarará, né? Ele disse, não, mas tudo isso eu já faço. Aí Jesus percebeu, poxa, ele está querendo mais, ele quer perfeição espiritual. Ele falou, bom, aí você já está querendo, né, o ponto, seu top, né? O top 10, sei lá, o top qualquer coisa, né? Aí ele falou, bom, aí vai, vende tudo que tem, porque isso aí não vai servir de nada para você. Você quer vir, ter vida eterna? Faz como eu, que não tenho nenhuma pedra para repousar a cabeça. Benedito, você ia fazer uma colocação. Porque outro dia eu vi um vídeo do Valdomiro dizendo para as pessoas que deviam vender, e não era dízimo, mas pode fazer um investimento na igreja, deposite 5 mil na minha conta, você pode depositar 10. Alô, você que é fazendeiro, que é industrial, que é um alto comerciante, pode depositar 20 mil, que é o investimento que você está fazendo, andando na minha conta. É a distorção, né? É a distorção. Porque é aquilo que nós falamos sobre a riqueza, vale para as religiões. A religião é boa ou é ruim? Não é boa nem é ruim. Depende do uso que você vai fazer dela. Só que hoje muitas pessoas criaram uma habilidade enorme para ganhar dinheiro com a religião. Então não é mais uma religião no sentido original e etimológico da palavra, porque ela não religa mais o ser consigo mesmo. Não religa mais o ser com a sua espiritualidade. Ela virou um negócio, né? E um negócio baseado no medo, que é pior. Nós lemos a nossa mensagem de hoje, amor e temor, né? Então é tipo assim, dá os 5 mil aqui, bota na conta da igreja, porque senão, né, o capeta vai te buscar, vai vir te buscar na hora da morte. Ou seja, ao invés de libertar as pessoas, escraviza, né? É um meio hábil de penetrar na psicologia das pessoas, na psique das pessoas, mas não para salvá-las, não para redimi-las, mas para escravizá-las, para torná-las ainda mais prisioneiras de suas próprias emoções perturbadoras, de seus próprios medos, de suas próprias carências, né? E existe gente rica que embarca nessa também, gente instruída. Por quê? Porque instrução não é sabedoria. Porque a pessoa sabe ou não embarca, né? A pessoa sabe, ela discerne, ela tem discernimento. Ela falou, opa, peraí, não, religião não é isso, né? A pessoa sabe, ela sabe ler o texto, né? Ela sabe entender o texto.
Se o intermediário, aquele que se diz intermediário do texto, porque veja bem, tem intermediários do texto, é interessante, quando é uma pessoa que esclarece o sentido profundo do texto. Mas as pessoas também precisam ter o discernimento de saber se aquele intermediário está realmente esclarecendo o sentido profundo do texto ou está ali com um ego enorme querendo ganhar em cima dos outros, né? Literalmente fazendo os outros de trouxa, né? Fazendo pouco caso da fé alheia, da fé ingênua das pessoas, né? O espiritismo nisso ele ajuda muito porque é uma fé raciocinada. E quando você põe um raciocínio fica difícil de fazer esse tipo de exploração, né? E aí o Kardec segue dizendo: esse jovem com efeito se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Olha que interessante como Jesus dava lições, né? Ali ele ensina ao jovem: não dê um passo maior que as suas pernas. Porque na hora que ele fala, vai lá, vende teus bens e segue-me, Jesus tinha clarividência. Ele sabia que ele não ia fazer isso. Então ele fez isso para humilhar o jovem na frente de todo mundo? Não. Ele fez isso para que o jovem tivesse consciência do estágio evolutivo em que ele se encontrava, seguisse cumprindo os mandamentos de Moisés, porque estava indo bem, estava cumprindo direitinho, não estava roubando, não estava mentindo, não estava adulterando, não estava fazendo uma opção de coisas, e isso ia contribuir muito para que no futuro ele pudesse ter a condição de ganhar a vida eterna, que foi o que ele pediu a Jesus. Então Jesus deu uma lição a ele dessa forma, né? Você vê que as lições de Jesus, elas não são teóricas, elas vão direto no íntimo da pessoa, né? Porque aquele jovem, quando a proposta é feita, ele percebe a condição da energia interior dele. Ele fala, não estou pronto para esse desapego, para esse tipo de desprendimento, para esse nível de desprendimento. Não dá, né? E aí, Kardec segue dizendo: a proposição que Jesus fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento, tá vendo? Para clarear para ele qual era realmente a sua verdadeira condição, né? Jesus pôs à prova o jovem nesse quesito. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Esse é o ponto, talvez, do passo final do caminho espiritual, a abnegação, esquecimento de si mesmo, né? Que significa abnegação. Por quê? Porque esse jovem fazia tudo isso, mas ainda havia nessa mente que fazia tudo isso um eu que dizia, sou um bom praticante das leis de Moisés, sou um bom judeu. Já é uma boa coisa no avanço, né, no caminho espiritual. Só que a libertação total é quando a gente se liberta de qualquer eu que acha que é alguma coisa, né? Quando a gente percebe que aquele eu é apenas uma manifestação daquela tela de cinema que nós falamos. A tela de cinema ela é vazia. Você entende? Ela não tem orgulho, porque como é que ela vai ter orgulho? Orgulho de quê? Ela simplesmente tem um ímpeto criativo, ela cria o tempo inteiro, cria identidades, cria personagens, né? Vocês reparam que ao longo da nossa própria vida, né? Por exemplo, Marissolzinha se formou agora, então morreu a aluna do Fundamental 2, acabou, morreu essa identidade. Agora se alguém perguntar para ela quem é, ela já é uma aluna do ensino médio. Então nós temos várias mortes de identidades ao longo da nossa vida, várias mortes sutis, né, que deveriam servir para nós de prática, né, de como é que a gente passa de um estágio para outro para chegar na hora da morte física e a gente está totalmente preparado, como aqueles mestres tibetanos que a gente estava falando agora há pouco, né? E a gente está preparado para quê? Para deixar para trás o que ficou para trás e para estar totalmente presente no que se apresenta neste momento, né? Um professor budista também, de quem eu assisti uma palestra, ele diz assim que o mais comum na hora da morte, dado a nossa despreparação espiritual, é a gente começar um pensamento, mas por que eu? Né? Mas por que agora? Sabe? Então, cara, o eu é que atrapalha tudo, aí você não desfruta tudo que aquele momento pode oferecer, porque é um momento precioso de engrandecimento e crescimento espiritual, mas aí você está aí preocupado com o eu, não é porque eu, não porque agora, não, dá mais um tempinho aí, né? Ele cita até o exemplo de Woody Allen, que o Woody Allen era um cara muito inteligente, eu não sei se ele era ator, eu não sei o que ele era, mas ele dizia assim, eu não tenho problema nenhum com a morte, eu só não quero estar lá quando ela vier. Diga, Benedito. Tem uma dupla de humorista goiano, tem até esse vídeo aí, Zé Newton e não sei mais não, que é um do outro, que tem um quadro deles que é muito interessante. Então, deles falando no telefone com a esposa dizendo para ele que
ela está querendo passar o final de semana na praia, passear, gozar um pouco a vida e tal. E ele disse que não, olha, são 5.000 funcionários que dependem de mim na minha fábrica. Olha, você está pensando que esses cartões que você tem de crédito, 5 cartões de crédito, quem paga é isso aí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, não vou de jeito nenhum. Ele desliga, aí chega a morte. Aí ele fala assim, ué, o que a senhora está querendo aqui? Aí a morte falou assim, eu vim te buscar. Ele falou, não, que é isso? Não faz isso aí. E a morte falou, não, peraí, dá um tempinho pra mim, cara. Não me dá mais 5 anos. Não, de jeito nenhum. A morte falou, de jeito nenhum. Nós vamos agora. Ele falou, não, peraí. Aí ele negocia com a morte e no fim a morte dá um dia pra ele de vida. Aí de imediato, aí a morte vai embora. Ele pega o telefone e liga para a mulher dele: amor, olha, eu pensei bem aqui, olha, prepara as coisas aí, nós vamos para a praia agora, viu? Aquela morte está falando para ele assim: ó, você não gastou com a sua família, você não passeou, você ficou só preocupado em ganhar dinheiro. Então agora você vai deixar tudo pro Ricardão. O Ricardão que vai passar na praia com sua mulher, com seus filhos. É muito interessante. Eu vi esse vídeo. Agora quando você foi contando eu me lembrei dele. Já faz algum tempo, mas eu lembro desse vídeo. Mas ele é muito bom para esse tema que a gente está tratando aqui. É exatamente isso. A gente sabe de histórias, inclusive, de pessoas que foram desenganadas. Né? O médico chega no médico, câncer, por exemplo. O médico olha, você tem mais 6 meses de vida. As prioridades da pessoa mudam completamente. Ele passa, eu estava preocupado em ganhar mais dinheiro para, não sei, na minha velhice, alguma coisa assim. Não, agora vou fazer tudo que eu queria e não fiz. Então, nesse sentido, aí tem um ensinamento bem interessante do budismo, quando ele diz assim, ó, a morte é uma boa conselheira. No sentido de que a gente deveria o tempo todo na nossa vida dizer assim, o que realmente eu faria hoje, nesse dia, por exemplo, estou acordando, se eu soubesse que eu ia morrer no fim do dia. O que eu faria? Porque aí, se a gente for sincero nessa pergunta, a resposta que vai vir são as coisas realmente importantes da nossa vida, pode ter certeza. Então a morte, ela coloca isso, ela tem esse grande benefício de nos fazer olhar para o essencial e esquecer do supérfluo. Exatamente a ideia desse vídeo de humor é essa. A hora que a morte chega com a sua foice, tudo muda. Tudo muda. Até meu pai gostou. Aí a Kardec diz, a consequência dessas palavras tomadas em sua acepção rigorosa seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter. Percebem? Então a gente interpretar a riqueza, né, essa passagem de Jesus como uma condenação à riqueza, seria a mesma coisa que a gente dizer, primeiro, que quem é rico não tem salvação, e segundo, que então não vale a pena nem trabalhar, né, para adquirir bens, porque, vou para o inferno, né, melhor ficar pobre. Quando não é essa, e quando a gente coloca um olhar racional, a gente percebe, isso não faz nenhum sentido, né? Não faz sentido nenhum, né? E ele segue dizendo, consequência absurda, que conduziria o homem à vida selvagem. Essa que é a verdade, né? E que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus, ou seja, se essa interpretação literal desse ensinamento de que a riqueza, né, desse ensinamento de Jesus, essa interpretação de que a riqueza seria a perdição espiritual, ela inclusive impediria uma das leis divinas, que é a lei do progresso, né? Porque a gente acaba progredindo em inteligência exatamente porque a gente luta pela sobrevivência também, né? A luta pela sobrevivência acaba fazendo, no mínimo, que a gente cresça intelectualmente, em inteligência, né? Para poder realmente se virar no mundo, né? E aí a Kardec vai dizer assim, se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus, né? Ou seja, então a riqueza, né, ela é boa ou ruim de acordo com o uso que cada um faz dela. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto de progresso moral, é sem contradita um poderoso elemento de progresso intelectual, né? Então, veja bem,
Da mesma forma, aqui seria interessante a gente ressaltar que o que ele está falando para a riqueza vale para a pobreza também. Porque a pobreza também é uma prova, né? E aí na pobreza, qual é a grande tentação? É a irresignação, é a rebeldia, é a revolta, né? A pessoa cria um estado interior que é um verdadeiro inferno interno, né? Ela tem muita raiva, né? E a gente vê muitas vão para o caminho do crime, né? Matam, roubam, assassinam, porque ficam com raiva da vida, né? Ou seja, aquela prova que veio para que ela aprendesse a ser humilde, né? a ser simples, ela transforma, na verdade, numa coisa que vai criar mais karma negativo para ela e vai gerar ainda mais pobreza em vidas futuras e até nessa própria vida, né? Quantos meninos a gente não vê, muitas vezes meninos de periferia, né? A gente vê aqueles que com resignação e com simplicidade aceitam a sua condição, estudam e acabam tendo uma vida melhor, né, depois, e como vê aqueles que, como eu fui visitar aqui na unidade de internação provisória, que estão lá presos, né, que já se tornaram homicidas, depois se tornam adultos e aí vão para a prisão por anos e anos a fio, né, porque estupraram, porque roubaram e tal. Então a pobreza também não é boa nem ruim em si mesma, né, vai depender de como a pessoa a vê, né. E aí na conclusão desse ensinamento, Kardec diz o seguinte: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. É interessante isso, né? Kardec falava isso no século XIX. Hoje, talvez, ele dissesse assim, a gente precisa agora diminuir essa população, porque cresceu mais. Só que naquela época, o planeta ainda estava muito desocupado, né? Vamos lembrar que era a época da Revolução Industrial. Então ele estava naquela época do positivismo, aquela empolgação, né? Indústria, nossa e tal, né? Que coisa maravilhosa. Ainda não tínhamos a noção exata das consequências ambientais que isso ia provocar, né? Não tinha discussão de meio ambiente, ninguém tinha Ministério de Meio Ambiente naquela época, porque o problema não tinha surgido ainda, né? Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Notem que hoje esse aumento da produção está sendo um grande problema, né? Aqui no Brasil, por exemplo, campos enormes de soja, de cana, de não sei o que, mata a vegetação nativa e cria desarmonia ambiental, né? Desequilíbrio ambiental. E aí ele diz, se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Olha como os tempos mudam, né? Hoje o pessoal defende que a gente comece a fazer assim o cultivo do que a gente vai comer próximo à nossa casa. Por quê? Porque aquilo barateia o produto, porque não vai precisar transportar, evita a poluição do meio ambiente, porque não vai precisar de caminhão, de trem, de navio para transportar, né? Então, olha como mudou, né, a visão, né? Hoje o ideal é não trazer de fora, ter aqui mesmo na sua região tudo já mais ou menos disponível, né? Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornando as comunicações mais rápidas. Kardec jamais sonharia, né, o quão rápidas elas estão hoje, né? Instantâneas, né? Está acontecendo uma coisa lá na Europa, lá no Extremo Oriente, e a gente recebe o vídeo, uma live ao vivo, né? Ele jamais sonharia com isso. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente. Mas para realizá-los, lhe foram precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. Se Kardec fosse vivo hoje, ele faria muito interessantes reflexões, né? Diferentes, muitas vezes, talvez dessas, né? Porque hoje se discute muito essa questão de qual seria a melhor forma de produzir riquezas, né? Porque nós estamos produzindo hoje de uma forma que cada vez que a gente produz um nível de riqueza precisa produzir mais. Então todo mundo sempre, né, quando o país cresceu só 2%, né? Aí a gente não precisa crescer 6%, só que esses crescimentos eles implicam em impactos ambientais, né? Então hoje já precisa se pensar numa economia que não precisasse crescer o tempo todo, né? ou que pudesse crescer de forma sustentável. Mas naquela época nem existia a palavra sustentabilidade, porque não era um problema, né? Não tinha surgido o problema, né? A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência, ou seja, o homem acaba ficando mais, né, o espírito se desenvolve intelectualmente por ter que satisfazer essas necessidades materiais. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais.
Percebem qual é o caminho da evolução? Né? Normalmente, né, eu acredito, eu não sei se é em 100% dos casos, mas os espíritos dizem que é praticamente 100%. Primeiro a gente se desenvolve intelectualmente, né, desenvolve uma certa inteligência, né, e depois a gente começa a perceber que essa inteligência material não resolve todos os nossos problemas, né. Aí a gente percebe que precisa também desenvolver uma inteligência que vá além dessa inteligência material, né, que é a inteligência espiritual, aquela que leva em consideração os outros, aquela que leva em consideração o ambiente, aquela que leva em consideração a sociedade, né, aquela que percebe que, embora eu seja um indivíduo, esse indivíduo depende de tudo que está ao redor dele e os outros também dependem de mim, né, e aí eu saio do estágio da independência para entrar no estágio da interdependência. Esse é o estágio mais elevado de consciência, talvez, pelo menos que eu consigo conceber hoje, né? É eu perceber que eu não sou independente, na verdade. Meu país não é independente, ele é interdependente, né? Eu preciso do outro, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, mas se não tiver quem me ouça, a fala é inútil, né? Eu preciso que tenha alguém que me ouça, né? E quem está ouvindo precisa de alguém que fale. Então nós estamos sempre dependendo do outro, né? E por fim, Kardec diz: a riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria mais grandes trabalhos, não haveria mais atividade nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Eu acho muito interessante, sabe? Porque os próprios espíritos e Kardec junto com eles, os espíritos codificadores e Kardec, lá no Livro dos Espíritos disseram: a doutrina espírita é progressiva, ela progride junto com o conhecimento humano. Então isso que Kardec está dizendo aqui hoje, né, falando do estímulo, da atividade, nós percebemos que hoje a gente já começa a falar assim, nós precisamos parar um pouco, nós precisamos desacelerar. Hoje, talvez Kardec já não falasse mais em estímulo, em aceleração, né? Por quê? Porque hoje nós estamos muito acelerados, nós estamos super estimulados, excesso de informação, informação simultânea, internet, né, WhatsApp, Instagram, etc, né? Então, eu acho bonito isso, a doutrina é progressiva, né? Então a gente pode fazer a leitura de Kardec, entendendo que se ele estivesse vivo hoje, ele provavelmente estaria reavaliando seu próprio pensamento na época, mas para a época era perfeito, era exatamente o que se enquadrava.